Já vimos como podemos traçar linhas poligonais abertas e fechadas para assim as traçar ou preencher. Veremos agora que isso também é possível fazer com segmentos curvos. E existem vários tipos de segmentos curvos que eu posso usar num caminho, como por exemplo arcos de circunferência, ou linhas quadráticas, ou linhas de Bezier, linhas cúbicas. E podem ser traçados arcos com um segmento completo. Começamos por ver um segmento em arco. Neste caso, o que eu tenho é um arco que combina, portanto, começa por ter um futum, até aqui tudo semelhante, mas o que eu tenho é um arc to em vez de um line to. Portanto, o que aqui vai ser traçado é uma circunferência que tem como ponto inicial as coordenadas do ponto atual, no ponto que eu fiz o move to. Estas coordenadas seguintes são o ponto de controle, este ponto aqui que está marcado como uma circunferência. Estas outras coordenadas são o ponto final, e este valor aqui é o raio da circunferência que está a ser traçada. Portanto, as coordenadas do ponto inicial são as últimas do caminho anterior. Não é? A curva é tangente às retas que passam pelo ponto inicial e pelo ponto que é dado como de controlo, e o ponto final e esse mesmo ponto. Portanto, estas duas retas são tangentes ao arco de circunferência que é dado. As curvas quadráticas são semelhantes, no entanto, o que eu tenho não é um arco de circunferência, portanto, será uma parábola, um arco de parábola, mas os princípios são bastante semelhantes. Tal como no caso anterior, no meio do meu caminho, tal como está definido até ao momento, eu estou num determinado ponto, portanto, é o início deste segmento curvo é o último ponto, poderia ter chegado aqui por uma linha, por outro segmento, não é? Neste caso é um move to, e a minha curva quadrática também me define um ponto de controlo e um ponto final. Portanto, eu estou neste ponto, vou para este ponto e tenho este ponto de controlo. Para que é que me serve aqui o ponto de controle? O ponto de controle, tal como no caso anterior, serve para marcar estas duas tangentes. Não é? Portanto, a reta que passa por estes dois pontos, ponto de controle e ponto inicial, é a tangente, e esta aqui também. Portanto, a curva que é traçada fica então descrita por estes três pontos. O ponto inicial, que não faz parte do argumento, o ponto de controlo e o ponto final. As curvas quadráticas permitem criar um conjunto de curvas mais alargado que apenas circunferências, mas tem alguns limites porque obrigam a que esta tangente, estas duas tangentes partilhem um único ponto. Eu consigo ter mais liberdade se puder usar curvas cúbicas, ou ditas curvas de Bezier, e estas curvas têm agora dois pontos de controle. Portanto, eu posso até ter um ponto de inflexão, como acontece aqui. Os princípios gerais são semelhantes, no sentido em que o ponto inicial é o último ponto do caminho, tal como acontecia anteriormente. O último argumento é o ponto final, mas agora eu tenho dois
pontos de controle. Portanto, um primeiro ponto e um segundo ponto. O primeiro ponto de controle serve para marcar esta tangente, portanto, sai nesta direção, a curva, e quando chega ao ponto final, ela chega tangente a esta outra. Portanto, se estes dois pontos coincidirem, claro que é a mesma situação que tínhamos há pouco nas curvas, nas curvas de segundo grau, né? Mas fazendo-as separar e até mudar de lado relativamente à curva traçada, posso criar um ponto de inflexão na minha curva. Eu posso também construir arcos completos. Aqui neste exemplo, eu estou a usar aqui o arco para indicar o ponto a partir do qual quero construir a minha circunferência e, portanto, tenho também a possibilidade de indicar qual é a parte da circunferência que quero desenhar e ainda qual é o sentido em que eu quero que ela seja feita. Portanto, esta função arc cria um caminho em forma de arco, não requer um ponto inicial, portanto, ao contrário do que acontecia nas curvas que vimos até agora. No entanto, precisa do begin path. Nesse sentido, é semelhante aos retângulos como caminhos que nós temos anteriormente. E podemos, tal como vimos antes, usar o stroke ou usar o fill para desenhar o contorno ou preencher completamente o nosso arco. Eu aqui estou a destacar os argumentos, portanto, há muitos argumentos aqui. O x e o y iniciais são as coordenadas do centro da curva, portanto, neste caso eu estou a colocar aqui o centro. A outra será a seguinte, a terceira será o raio, não é? O start será o ângulo inicial, aqui será 0, portanto, o 0 ficará neste sentido, e o ângulo final é π, não é? 2π. Sendo 2π, será a circunferência completa. Há ainda um outro argumento, que é o sentido em que a curva será traçada. Se é ou não no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Este é um booleano. Não é? E se for true, é no sentido contrário, não é? Se não, é false, é neste sentido. Portanto, em que medida é que isto é relevante? Não é relevante se eu estiver a traçar uma circunferência completa. No entanto, neste caso aqui, não é? Eu começo de 0 graus a π, portanto, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, não é? True, e por isso é isto que é traçado, não é? E quando eu preencho, fico com esta calote superior de uma esfera. Não é? Neste segundo exemplo, eu estou a partir de uma situação parecida, eu só estou a baixar um pouco a origem, de resto o raio é o mesmo, 40, eu começo na mesma em 0 e vou até π, é? Portanto até π radianos, só que vou no sentido dos ponteiros do relógio. É? Portanto é false, não é o sentido contrário, portanto, é o sentido dos ponteiros do relógio. É? E aqui vou nesse sentido.